beleza? Tá querendo comprar um violão novo e realmente está pesquisando os modelos da Yamaha. Esse modelo que você pode ver inclusive na tela, que é o C45-2. Se você no caso tem interesse em saber tudo sobre esse violão, eu vou deixar aqui no vídeo realmente de forma muito clara e detalhada todas as medidas, todas as informações, sonoridade, ponto de vista, se vale ou não vale a pena e também o preço de revenda caso você tenha que realmente precisar passar para frente, beleza? Vamos nessa. Bom, esse é um violão, como eu já havia dito, e tornar a dizer, violão clássico. Violão clássico é aquele instrumento que, no caso, ele vai ter todas as medidas de um violão dos modelos mais antigos, né? Ele não vai ter o captador ativo e nem captador passivo, ele não vai ter o afinador embutido, ele não vai ter o cutaway, né? Quem não sabe o que é o cutaway, é aquele instrumento que você, no caso, tem aquela... vamos por aqui, ó, violão cutaway. É aquela entrada que você tem para acesso mais fácil das notas musicais na região mais aguda, tá? Por exemplo, esse violão aqui, ó, tá vendo? Ele tem essa entrada, né, para você acessar as casas mais agudas. Não é o caso do Yamaha, porque ele é um violão clássico de nylon, tá? Mas ele é um violão que tem as madeiras muito boas, madeiras que são realmente bem bacanas que eu pude analisar, inclusive uma madeira nova aqui que vale a pena ressaltar, que é essa que muita gente não conhece e eu tive que inclusive pesquisar mais, né, sobre ela para poder ver o timbre que ela vai dar. Então esse instrumento aqui, ele é um instrumento que ele vai ficar hoje na faixa de 750, 780 reais até uns 950 reais. Aqui na Ninja Som, por exemplo, ó, você pode ver que ele está por 781 reais, tá? Ele vem com essas madeiras bem diferenciadas que vão dar um timbre realmente bem mais encorpado. Eu analisei no próprio site da Yamaha para poder saber com relação à madeira que ele tem. E eu pesquisei que essa madeira é uma madeira que eles estão colocando inovada, que você no caso vai usar ela na lateral do instrumento e no fundo, que ela vai ter a mesma durabilidade de um mogno ou de um pinho, só que com uma dureza, uma resistência muito maior. Então vamos lá, vamos por partes, passando aqui no caso, primeiramente, para que é direcionado esse violão? É para toda aquela que quer um instrumento ou de violão clássico, de medidas clássicas, para poder tocar leve, com um bom acabamento, um bom preço de revenda e automaticamente a sonoridade dela é muito melhor dessas madeiras do que esses instrumentos chineses que são praticamente vendidos nesse mesmo valor, só que com um monte de parafernália. Ah, tem afinador, corda de não sei o que, rastilho com ajuste de regulagem de altura, tem equalizador gráfico de grave, médio agudo. Melhor você ter um violão com cordas boas e barato do que ter um instrumento que promete um monte de coisa, mas a durabilidade dele não vai dar. Vai começar a soltar o tampo, descolar o tampo da lateral e do fundo, começa a soltar o cavalete do tampo, não pegar afinação, quando pegar afinação começa a mastigar as tarraxas, é um transtorno, tá? Então, ó, primeira coisa que você tem que saber é com relação às madeiras. Uma coisa que são muito importantes no violão são as madeiras, tá ok? Então, ó, ele é um violão de corda de nylon normal. Aqui o tampo dele é essa parte aqui da frente, ó, tá? O tampo dele está escrito aqui que é spruce. Quem no caso não conhece o spruce é para nós aqui no Brasil o abeto. E o abeto é uma madeira muito, muito bacana, bem selecionada, que é uma madeira bem clarinha e o timbre dela vai dar um som bem ardido, brilhante, puxado para a região aguda, tá? Aqui o corpo dele, essa é a madeira que eu havia dito, ó, meirante. Eu fiquei analisando, eu falei, que madeira que é essa meirante que eu não conheço, né? E eu fui analisar, é uma madeira que realmente tem as mesmas resistências do que o pinho, do que o mogno, do que o pau-ferro. Olha o nome da madeira, pau-ferro. E esse meirante a Yamaha está usando também para poder construir a lateral do violão e o fundo. E ela vai ter um som bem puxado para o mogno, porque ela é bem dura, bem resistente. Ela tem aquele tom meio acinzentado, avermelhado. E o som dela vai dar aquele som bem puxado para o grave. Então o grave do bojo do instrumento mais o tampo de abeto vai dar aquela sensação exatamente do grave e do agudo que você vai ter ao tocar o violão, certo? O braço é de nato, né? A parte de trás do braço é de nato, é uma madeira muito usada pelos instrumentos, principalmente de violão, e a escala e o cavalete, né? A escala é essa parte da frente aqui, né? E o cavalete é essa parte de baixo aqui. É feita da madeira rosewood.
que é uma madeira que realmente é muito dura. Aqui para nós é como se fosse o pau-ferro ou o jacarandá, digamos assim, tá? As medidas desse violão aqui tem todas as partes detalhadas, mas acho que isso não importa muito. O que importa realmente é você se atentar nessa medida aqui, ó, 52 milímetros do nut. É essa parte aqui de cima, ó. Deixa eu aumentar aqui até o vídeo. É essa parte aqui de cima, ó. Tá? Essa parte aqui. Então quer dizer que o violão ainda é bem confortável para você poder tocar, né? Ele vai dar uma tocabilidade bem macia porque a abertura das cordas é maior, tá? Isso acho que vale a pena que passar para vocês. O raio da escala é flat. Isso é bom porque quer dizer que quando você for ter que tocar bend no violão, ele não vai desafinar ou vai ficar trastejando, porque o raio da escala é reto. Geralmente os violões são mesmo, o raio do violão é flat, principalmente os de corda de nylon, tá? O tipo do sandlow para nós é o rastilho. É essa pecinha aqui que, na verdade, fala ureia, mas é plástico, é acrílico, tá? E as tarraxas dele é tarraxa normal, né? Tarraxas também de acrílico, e aqui as tarraxas são expostas, tá? Ele é um instrumento que você pode ver que o acabamento dele é brilhante, né? Tanto no fundo, na lateral e no braço, na parte de trás, e também na headstock, que é a parte de cima. Tem o logotipo aqui da Yamaha, e é um instrumento que, se você, no caso, quanto mais tempo ele passar e ele ficar nas suas mãos, você cuidar bem dele, a madeira vai secando e o som dele vai ficar cada vez mais cristalino e bonito. Ele é um instrumento que vale a pena muito mais, como eu já havia dito, e torno a dizer que esses instrumentos na faixa de 750 mil reais, instrumentos chineses que prometem ter muita coisa, né? Afinador, embutido, equalizador gráfico de grave, médio, agudo de 3 bandas, tem até o delay às vezes no próprio afinador. É melhor um violão desse, que ele não vai te dar dor de cabeça, e se amanhã você tiver que revender ele, você vende por um preço não muito abaixo do que você pagou, porque a Yamaha nunca faz nenhum instrumento que seja porcaria. Aqui no card eu vou deixar um tutorial, um review de um outro instrumento para você também poder conhecer. Se você já usou, no caso, esse violão aqui, peço que você, no caso, coloque nos comentários abaixo, porque o seu comentário vai ajudar muitas outras pessoas que são da comunidade do canal poderem entender um ponto de vista de uma pessoa que tem um instrumento, beleza? Fico por aqui e até a próxima.